Malaquias, capítulo de número 3, versículo 6. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A palavra de Deus, ela traz esperança para os nossos corações. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma, fazendo separação. A palavra de Deus é poderosa. E nós devemos realmente dar crédito à palavra de Deus. Você está aqui, eu estou aqui, estamos aqui por causa da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos cura, é a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos fortalece, que nos transforma. Foi através da palavra que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. É pela palavra de Deus que somos edificados e também pela palavra de Deus nós acreditamos que vamos para o céu. Por isso, devemos verdadeiramente valorizar esse tesouro tão precioso que é a palavra de Deus. E o texto que nós lemos nos dá realmente força em sabermos que o nosso Deus não muda. Hoje eu quero compartilhar com você, para a edificação da sua vida, o tema a imutabilidade de Deus. Quero dizer que o nosso Deus, Ele não muda. Deus não muda de modo algum. Nós mudamos. Deus é imutável. O Deus que nós servimos não lhe permite qualquer mudança. Deus baseia-se nele mesmo para ser o que ele é. Portanto, Deus é imutável. E nesta noite nós vamos ampliar o nosso pensamento sobre imutabilidade. Deus não muda. Ele jamais mudará. Porque Deus tem um caráter diferente do nosso. A vida de Deus é uma vida imutável. Seu caráter é imutável. E a sua verdade não muda. Aquilo que Deus realmente prometeu, Ele que é um Deus de promessa. E quando falamos de promessa, não apenas mencionamos aquilo que Deus prometeu de bênçãos, aquilo que Deus prometeu na vida cotidiana da pessoa. Não, mas quando falamos de promessa, são promessas que estão relacionadas à sua palavra. E não somente as promessas que são beneficentes à nossa vida. Há uma promessa que Jesus fez e ela é imutável. Eu vou e virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo, para aonde quer que eu esteja, vocês estejam comigo. Nós queremos abordar nesta noite
3 pontos em Deus que são imutáveis: a sua vida, o seu caráter, e também vamos abordar que a sua verdade, ela também é imutável. Deus não muda no seu modo de ser, Deus não muda no seu caráter e Deus não muda a sua verdade. Por isso, a verdade de Deus, ela é absoluta. Não há relatividade alguma na verdade de Deus. É uma verdade absoluta, plena. Podemos verdadeiramente acreditar nas verdades de Deus, porque elas são imutáveis. Amém? Nos Salmos de número 93, no versículo 2, diz assim a palavra de Deus: o teu trono está firme desde a antiguidade, desde a eternidade tu existes. É uma coisa tremenda para você entender. Deus sempre foi e será o mesmo. Repitam, digam: Deus sempre foi e será o mesmo. Na nossa caminhada, amado, nós mudamos quase que frequentemente. Mudamos de humor, mudamos de comportamento, mudamos o nosso jeito de nos relacionarmos uns com os outros. Enfim, desenvolvemos mudanças para o bem e desenvolvemos também mudanças para o mal. Mas o nosso Deus, não há sombra de variação, de mudança nenhuma. Pense num Deus que não muda de humor. Pense num Deus que não muda de opinião. Pense num Deus que não muda a sua verdade. Pense num Deus que não se corrompe. Pense num Deus que não se vende. Pense em um Deus que sempre foi santo. Deus não se envelhece, Deus não adoece, Deus não se acabará, não ficará velho e terá que se aposentar. Não. Esse Deus que nós estamos aqui nesta noite, glorificando e exaltando o nome dele, ele é acima, muito acima do que imaginamos, do conhecimento que temos a respeito dele. Ele está acima de tudo. E falando de imutabilidade, Deus não pode mudar. Amém? Levante a sua mão direita e diga: o meu Deus, ele jamais vai mudar comigo. Nós é que mudamos. Nós é que passamos por variações, mas ele não. Deus não se corrompe e não corrompe ninguém. Deus não vai verdadeiramente corromper-se por causa do homem, nem por causa dos anjos, nem por causa dos demônios e nem por causa de Satanás. Nada abalará o caráter de Deus. Muitas coisas abalam o nosso caráter. Muitas coisas abalam a nossa emoção. Muitas coisas abalam a nossa vida. Nós podemos estar alegres hoje, amanhã triste. Podemos estar satisfeitos com Deus hoje
e amanhã até mesmo insatisfeito com o Senhor. Mas Deus não tem essas variações. Deus sempre estará de bem comigo e com você. Amém? Por isso a palavra de Deus, ela nos sugere a cada dia nos aproximarmos mais do Senhor. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais temos conhecimento de quem Ele é. Mais temos conhecimento do que é o seu caráter, do que são os seus atributos. Temos mais entendimento do que é o seu amor. Enfim, chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós outros. Amém? Nosso Deus, conforme acabei de falar, não se corrompe, e não corrompe ninguém, porque Deus não se deixa se corromper. Ninguém consegue corromper a Deus. Ninguém consegue levar Deus a fazer uma coisa que não esteja relacionada ao seu caráter, aquilo que Ele é. Por isso, declaramos nitidamente que o nosso Deus não muda, é imutável. É o único ser no universo imortal. Tudo que Ele criou tem uma vida temporária. Aí você me pergunta, e os anjos? Até os anjos. Os anjos, na hora que Deus quiser, eles deixam de existir. Deus pode tirar a existência de qualquer coisa, de qualquer ser, em qualquer lugar do universo. Mas ninguém pode tocar na existência de Deus. Diga comigo, Ele sempre existiu e sempre existirá. Olha como Deus é perseguido. Deus realmente, num todo, Ele se torna realmente perseguido para que Ele seja desacreditado. Ele não é perseguido na esfera de confronto, porque nada e ninguém tem poder e autoridade para confrontar a Deus. Entretanto, Ele é perseguido por causa da sua maneira de ser, principalmente Satanás, alimenta a nossa mente de ideias erradas a respeito de Deus, para que nós tenhamos uma opinião, ou até mesmo um pensamento contrário àquilo que Deus é. Bote a mão na sua mente assim, e diga, eu rejeito todo pensamento contrário a respeito de Deus na minha mente. Deus verdadeiramente é aquilo que a sua palavra me revela. Aplauda ao Senhor por isso. Observe a colocação da minha frase. Eu disse o seguinte: Deus é aquilo que a palavra dele nos revela. Deus não é aquilo que eu acho. Deus não é aquilo que você acha. Deus é o que é. E se nós queremos conhecer a Deus, devemos estudar a sua palavra. Não apenas ler, mas estudar. Há duas coisas diferentes que precisa ser aprendida pela igreja. Ler a palavra é uma coisa, estudar a palavra é outra coisa. Temos que estudar a palavra, porque estudando a palavra, tomamos conhecimento
realmente de quem é Deus. E tiramos a nossa imaginação de circulação. Deus não é aquilo que eu acho. Deus não é aquilo que eu penso. Deus é aquilo que Ele é. E para eu saber o que Deus é, eu tenho que estudar a sua palavra. Quando Deus disse para Josué, Ele disse bem assim: medita na minha palavra dia e noite. Vai um pouquinho mais além do que a leitura. Meditar não é apenas ler. Meditar é nós realmente fazer uma reflexão profunda do que estamos lendo, e não apenas lendo. Entenda, Ele é o único Deus imortal. Ele tem o poder da vida. Ele tem o poder da morte. Ele não pode ser destruído por nada e nem por ninguém. Nada consegue destruir a Deus. Ele é indestrutível. Todas as coisas existem por causa dele. Amém? Você entende? Às vezes ficamos assim, no nosso pensamento vago. Mas quem foi que gerou Deus? Mas quem é a mãe de Deus? Mas quem é o pai de Deus? Talvez você já tenha feito esse tipo de pergunta. Deus não é um ser criado. Deus é o Criador. Em algum ponto do universo, Deus existia. Em algum lugar do universo, Deus estava. E Ele resolveu criar todas as coisas que existem. Tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra. Então, o Senhor, Ele tem soberania sobre todas as coisas. Diga comigo, diga: meu Deus é soberano. Ele está acima, Ele reina, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Amém? Nem todos querem ser governados por Deus, mas isso não vai alterar a sua soberania. Se eu me permitir ser governado por Deus, Ele é soberano. Se eu não me permitir ser governado por Deus, Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. Paulo, escrevendo a Timóteo, no primeiro livro, no capítulo 6, versículo 16, disse: aquele que possui, ele só, aquele que possui, ele só, o quê? A imortalidade. É muito lindo quando você realmente encontra na Bíblia esses textos que revelam a grandeza de Deus. Nós temos um Deus que está muito além, é muito grande, Ele é muito poderoso, Ele é altíssimo, soberano, majestoso, inigualável. Não dá para igualar Deus com nada nem com ninguém. E Paulo recebeu do Espírito Santo a inspiração e deixou claro aqui na Bíblia para nós a respeito de Deus. Aquele que possui, ele só, a imortalidade. Aonde Deus habita? Interessante isso. Existem realmente vários lugares que Deus habita. Deus habita em mim, Deus habita em você, Deus habita no céu. Mas Deus habita na luz. Não estou falando nessa luz que está alumiando o templo. Não.
Eu estou falando da luz espiritual. Deus habita na luz espiritual e não nas trevas espiritual. Quem habita nas trevas espiritual é Satanás e todos os demônios. Mas Deus, Ele habita na luz. Aleluia. Amém? Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quem falou isso? Quem falou isso foi o escritor dos Salmos 90, versículo 2. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Quando falamos de eternidade, preste atenção aqui. A eternidade, ela tem 3 tempos para nós. Para Deus é uma coisa só, mas para nós podemos dividir a eternidade em 3 tempos. A eternidade passada, a eternidade presente, Deus está na eternidade presente, e a eternidade futura. Deus sempre foi eterno. Por isso, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Infinito. Diga comigo, meu Deus é infinito. Vamos fazer um coral mais bonito para recitar isso? Eu estou falando do seu Deus. Do Deus que realmente você nesta noite veio adorá-lo. Diga comigo, diga, Ele é infinito. Diga, Ele nunca terá fim. Tudo aqui na terra é temporário. Tudo. A minha vida, a sua vida, as minhas coisas, as tuas coisas, as coisas dos nossos avós já passaram para os nossos pais, estão em nossas mãos. Mas os nossos avós não levaram, os nossos bisavós não levaram, os nossos trisavós não levaram, e ninguém levará, e ninguém levou nada que foi sua um dia, por herança, por conquista, porque todas as coisas pertencem a Deus. Amém? A casa que hoje você mora, o terreno que você comprou e construiu, já teve milhares de donos, desde que realmente a terra existe, desde que há habitantes na terra, e ninguém conseguiu levar. Então, tudo que nós temos é emprestado. Amém? No Salmos 102, versículos 26 e 27, diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como a roupa os mudará, e ficarão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Amém? Olhe para mim. Quantos anos você acha que Deus tem? Que pergunta? Nós às vezes meditamos nas coisas que Deus pode nos dar. Meditamos nas promessas que Deus fez, meditamos nas recompensas que podemos ter de Deus, mas às vezes ficamos sem meditar em Deus, na pessoa de Deus, naquilo que Deus é, porque Ele é assim, porque Ele não é assim. Deus não envelhece. Deus é sempre Deus. Deus não está preso nem limitado ao tempo. Um dia para nós
não significa quase nada para Deus. Um dia para nós é 24 horas. Se Deus contasse o tempo como nós contamos, 24 horas para Deus seria segundos, ou milésimos de segundos, ou bilionésimos de segundos. O nosso Deus não está preso ao tempo. Amém? Deus não tem um calendário no céu como nós temos na nossa casa. E chegamos a dizer bem assim, o ano está se acabando. Não é bem assim, o ano está se acabando. Dá uma olhada para o tempo. Dá uma olhada para o tempo e você vai notar que o tempo é eterno. Há um calendário que nós contamos. Mas ele é, dia após dia. Dia após dia. Entretanto, tudo isso vai passar, mas Deus permanecerá para sempre. Amém? Passarão os céus e... Vai passar o quê? Diga comigo, céus e terra. Mas Deus não passa. E nós entendemos que a sua palavra também não passa. Claro, se Deus não passa, a sua palavra não vai passar. Deus é a palavra é Deus. Então a sua palavra está ligada a Ele, Ele está ligado à sua palavra. Então não passará. Diga comigo, o meu Deus é extraordinário. Falam sozinho aí vocês, diga. Todas as coisas criadas têm começo e fim. Mas isso não se aplica ao nosso Deus. Quem fez Deus? Deus não teve necessidade de ser feito, pois sempre Ele existiu. Ele existe para sempre e é sempre o mesmo. Deus não envelhece, sua vida não aumenta nem diminui. Ele é sempre Deus. Diga comigo, diga, o meu Deus é sempre Deus. Ele não pode mudar. Se Deus mudasse, Ele não seria Deus. Então Ele não muda, pois já é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar. Vocês entenderam? Por que Deus não muda? Deus não muda porque Ele é perfeito. E se Ele é perfeito, não há nele nenhuma necessidade de mudar. Nós precisamos mudar. Nós não somos perfeitos, mas Deus, Ele é perfeito. E sendo Ele perfeito, não há necessidade. Então, diga comigo, diga, o meu Deus é tão perfeito que não há necessidade de mudança alguma. Amém? Não há necessidade. Ele não precisa mudar. Ele é perfeito. Ele possui uma vida indissolúvel. A minha vida vai findar, a minha vida física. A vida física de todos os seres aqui na terra finda. A vida de Deus não finda. Não há em Deus nada que corrompa o seu ser.
nem a sua moral, nem o seu lado divino, e nem o seu lado físico, porque mesmo ele sendo espírito, não é um corpo igual ao nosso, mas ele tem um lado físico. Esse lado físico é invisível para nós, mas ele tem. Não se corrompe. Não se corrompe e não se vai se corromper nunca. Diga comigo, nada altera o caráter de Deus. É a segunda razão porque Deus é imutável. Deus não se vende. Ninguém realmente consegue comprar Deus. Deus não se deixa ser enganado e nem engana. Porque Deus tem um caráter inabalável. Tensão, choque ou lobotomia podem alterar o caráter de uma pessoa, mas nada altera o caráter de Deus. Diga comigo, Ele é santo e ninguém, em lugar algum do universo, faz com que Deus deixe de ser santo. Nós cantamos, né? A irmã acabou de cantar a respeito do Espírito Santo, que Ele é santo, o Espírito Santo é Deus, e é extraordinário até em abrirmos a boca para pronunciarmos a santidade de Deus. É magnífico, é magnífico. Nós ficamos perplexos em ver realmente tanta pureza em Deus. Amém? Eu amo esse Deus, amado. Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus. Porque Ele é extraordinário, é puro. Enquanto a nossa mente é suja, nosso coração está lá, cheio de lama, cheio de sujeira. Deus não tem nada disso no seu interior. Amém? Não há sujeira no interior de Deus, não há maus pensamentos na mente de Deus. Ele diz bem assim: bem eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Eu sei o que eu estou pensando a respeito de vocês, e os meus pensamentos são pensamentos de paz. Bom, aleluia. No curso da vida humana, os gostos, a perspectiva e temperamento pode mudar radicalmente. Há uma mudança em nós. Frequentemente há uma mudança. Aquele que era santo ontem, hoje pode não ser mais. Aquele que era puro pode hoje estar na impureza. E aquele que estava na impureza pode estar na pureza. Porque há mudança em nós para o bem e para o mal. Mas Deus não tem mudança nem para o bem nem para o mal. Diga, Ele não precisa mudar. Bote a sua fé nele, irmão. Tenha a sua fé nele. Viva nessa certeza: o meu Deus não muda. O meu Deus não muda. Ele é o Senhor, Ele está comigo. Ele vai me ajudar. Ele não vai me desamparar. Ele vai estar comigo em qualquer situação. No barco, Ele vai estar comigo. Se entrar água no barco, Ele vai estar comigo. De sorte que Ele não me deixará. Ele não faz como fazemos uns com os outros. Na hora do perigo, pulamos fora. E aí deixamos, às vezes, o nosso companheiro de jornada sozinho.
Mas Deus não. Ele sempre vai estar contigo. Fala assim comigo, diga: Deus sempre vai estar comigo. Imagina se por uma falha, um pecado, Deus nos desamparasse. Puxa, ele não teria caráter. Você entende? Ele não seria Deus, ele seria o diabo. Porque por causa de um momento de fraqueza, ele nos abandonou. Não, somos nós que nos afastamos dele. Somos nós que o abandonamos. Somos nós que merecemos receber a paga das nossas obras. Mas Deus é imutável. Preste atenção. Deus nunca se torna menos verdadeiro, misericordioso, justo ou melhor que sempre foi. Ele não precisa fazer uma reciclagem para melhorar. Ele é sempre o mesmo. O mesmo santo que ele era no princípio, ele é agora. O mesmo justo que ele era no princípio, ele é agora. O mesmo misericordioso que ele era no princípio, ele é agora. Amém? O nosso Deus não muda, porque nós achamos que a culpa de qualquer incidente na nossa vida, achamos que a culpa de qualquer coisa mal feita que nós fizemos, a culpa é de Deus. Alguém me perguntou: pastor, e as crianças inocentes, que Deus realmente às vezes permite a tragédia vir à vida delas, e onde é que Deus estava? No mesmo lugar. Um exemplo que eu quero deixar para vocês: Davi teve um filho do pecado. Batseba acabou realmente tendo filho, o filho adoeceu. O que foi que Deus perdeu com a morte daquele menino? Nada. Deus não perdeu nada, Deus simplesmente ganhou. Aquele filho de Davi que ele teve com Batseba, olha, ele foi o primeiro a subir na família de Davi. Porque enquanto Davi jejuava para que o menino vivesse, Deus tinha outro plano, era que o menino fosse salvo. Então, às vezes, realmente nós não entendemos o pensamento de Deus. Por isso nós devemos meditar na palavra, pois a palavra vai nos revelar o pensamento de Deus. Vai nos mostrar como Deus é e como Ele age. Amém? Então, Ele nunca foi menos verdadeiro, nunca será. Deus, Ele é sempre o que é. Em Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Diga comigo: meu Deus não perde o equilíbrio. Não é um desequilibrado. Nós até agimos desequilibradamente, mas o nosso Deus não. Nós até realmente temos reações diferentes nas nossas emoções e no nosso comportamento. Deus não. Ele se comporta como sempre se comportou. O seu temperamento é sempre... Claro que Deus não tem. Isso é uma invenção humana. Mas, usando isso aí para a nossa compreensão, Deus não altera o seu humor. Deus não altera o seu temperamento. Se Ele tivesse. Ele não tem. Diga: o meu Deus é imutável. Quem mudou com Deus fomos nós. Quem muda com Deus somos nós.
Nós somos hoje obedientes, amanhã desobedientes. Hoje nós estamos na fé, amanhã não estamos na fé. Hoje estamos crendo tudo, amanhã não estamos crendo nada. Queremos um Deus do nosso jeito, e aí não funciona, porque nunca vamos ter um Deus do nosso jeito. Deus é o que é. Amém? Vamos ver aqui agora que Deus não muda a sua verdade. Diga comigo, a verdade de Deus é imutável. Quantos creem que Jesus vem? Ele vem. Ele vem, Jesus virá. Não sabemos o dia nem a noite. Então Deus errou quando foi profetizado o nascimento de Jesus? Não. Deus disse que Jesus nasceria e Jesus nasceu. Então, a sua verdade faz parte do seu caráter. A sua verdade, a verdade de Deus, faz parte da sua personalidade. A sua verdade faz parte da sua santidade. Nós variamos. Aquilo que nós falamos hoje como verdade, amanhã já pode mudar o tom e falarmos em tom de mentira. Mas Deus não. Ele não muda. A sua verdade é absoluta e imutável. O ser humano muda constantemente. Diz uma coisa hoje, amanhã já não é mais a mesma coisa. Nós usamos um expediente, olha rapaz, eu me enganei, não é bem assim. Variamos na nossa verdade. Variamos nas nossas crenças. Cremos uma coisa hoje, amanhã já não cremos. Mas Deus é imutável na sua verdade. Amém? Ele valoriza aquilo que Ele é. Deus valoriza a sua personalidade, o seu caráter, a sua imutabilidade. Nós valorizamos a mentira, valorizamos a crítica. Às vezes, realmente, vamos de encontro à verdade, sabemos que é a verdade, mas resistimos, e aí falamos, não é bem assim, eu acho que não é assim. Nós não temos capacidade para discutir com a palavra de Deus, discutir com aquilo que Deus estabeleceu como verdade. Aquilo que Deus estabeleceu como verdade, é verdade imutável. Amém? Diga comigo, Jesus não é religião. Jesus disse, eu sou o caminho. Foi que Jesus disse? Quem sabe repete, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há vida se ele não der. Se ele não dispensar vida para nós, não há vida. Nós não sabemos aonde encontra-se a fonte da vida, se não olharmos para a palavra de Deus. Porque fora da palavra de Deus não encontramos a fonte da vida. E a fonte da vida é Cristo, a fonte da vida é Deus. A palavra de Deus permanece para sempre, como expressões permanentes válidas. Nenhuma situação o induz a mudar suas palavras. Nenhuma mudança de opinião lhe requer correção de ideia. Nós discutimos um assunto e mudamos de ideia, sim ou não? Nós discutamos um assunto
E de repente a pessoa pela qual nós estamos discutindo o assunto, ela tem uma ideia mais brilhante do que a nossa e nós já mudamos de ideia. Mas Deus não. Deus não precisa se aconselhar com Gabriel, com Miguel, com os anjos. Deus não precisa fazer uma reunião angelical para discutir certos assuntos. Ele não precisa da ideia do homem, da ideia dos anjos. Ele age com precisão na sua verdade. Repete comigo, diga: a verdade de Deus é absoluta, invariável e imutável. Não muda. Isaías capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva e murcha a flor, mas as palavras de nosso Deus subsistem eternamente. Ele não muda, a sua palavra não muda. Os homens aí pegam a Bíblia e mudam, mas Deus não. A palavra dele é imutada. O original está com ele. Aqui na terra pode haver muita variação nas cópias da palavra de Deus, mas os originais encontram-se com ele e não há mudança nenhuma na sua verdade constituída na palavra. Salmo 119, 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A palavra de Deus está firmada no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração, pois tu firmaste a terra e firme permanece. Amém? Aonde está firmada a palavra de Deus? Aonde, igreja? No céu. Preste atenção nisso. A palavra de Deus, ela não é da terra. Vou ler outra vez o versículo para você entender. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firmaste a terra e ela permanece. A terra permanece por causa de Deus. Nunca em tempo algum ele age em desacordo com o seu caráter e em desacordo com a sua palavra. Amém? Olha para mim aqui agora. Abra os olhos e olha para mim agora. Cuidado, muito cuidado com as pessoas que profetizam para a sua vida coisa que Deus não mandou. Como, por exemplo, Deus vai te pegar, Deus vai te castigar, Deus vai te matar, Deus vai punir você. Cuidado, esse não é o Deus da Bíblia. Cuidado, muito cuidado com essas falsas profecias. O nosso Deus é Deus de amor. Amém? Para Deus vir realmente me corrigir, eu tenho que estar pecando. Não tenho que ter pecado, mas tenho que estar pecando, vivendo em pecado. Se eu não estou vivendo em pecado, mas falhei, a Bíblia diz que o sangue de Jesus me purifica do quê? Fala, igreja, quem sabe? O sangue de Jesus nos purifica de quê? De todo pecado. Então tenha muito cuidado com os profetas e as profetisas do caos. Deus vai lhe pegar, Deus vai lhe matar. Vem profetizar isso para mim. Vem. Um profeta do caos vem abrir a boca para falar essas bobagens para mim. Eu vou dizer, não vai funcionar. Deus nunca vai me pegar. Porque essa é a profecia do caos, da vontade humana ou do diabo.
mas de Deus não. Amém? Para Deus enviar uma profecia dessa, eu tenho que estar em pecado, eu tenho que estar pecando, eu tenho que estar vivendo em pecado. Posso falhar? Posso. Todo mundo pode falhar. Todo mundo pode errar diante de Deus. Todo mundo pode errar diante de Deus. Agora, não pode viver errando. Uma pessoa pode cair, mas não fique caída, se levante. Porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque senão a gente gera em nós um sentimento de medo de Deus. Então é aquele negócio, não, Deus é tão santo que eu não posso errar. Deus é tão santo porque senão Ele vai me pegar. Deus é tão santo porque Ele vai me matar. Sai para lá. Jesus veio para nos dar vida e vida com... Diga, Jesus veio para me dar vida. E Ele não mudou de ideia. Amém? Dê um aplauso a Ele por isso. Conclusão. Isaías escreveu: seca-se a erva e murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Salmo 119. Para sempre, Senhor, a tua palavra está firmada nos céus, e a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Amém? Diga comigo: Deus não muda, e aquilo que Ele tem para a minha vida, só Ele. Amém, irmãos? Só Ele. Ninguém vai conseguir tirar, ninguém vai conseguir roubar, ninguém vai conseguir impedir aquilo que Deus tem para cada um de nós, aquilo que Ele prometeu. Tem coisas que Deus promete até individualmente, no íntimo. Deus promete realmente lá no particular. Então, Ele não muda. Amém? Ouça aqui. Como vimos, Deus não muda jamais. Ou seja, tanto seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração. Ele não muda de forma alguma. Os seus propósitos e promessas são inalterados. Qualquer tipo de alteração que as Escrituras pareçam surgir é apenas figuras de linguagem para nós humanos. Como, por exemplo, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Será que Deus se arrependeu? Não, isso é apenas uma figura de linguagem. É um modo de falar para que nós venhamos a entender. Mas Ele não muda. Ele não está de maneira nenhuma numa posição olhando para mim e dizer assim: eu não vou lhe dar. Não vou lhe dar. Você fez isso e aquilo. Não. Chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós. Diga comigo, diga: para todo pecado há arrependimento. Amém? Como é que se trata o pecado? Com arrependimento. Chegando diante de Deus e dizendo bem assim: Senhor, pequei. Como foi feita a leitura nesse culto do filho pródigo. Filho pródigo pecou, sim. Gastou tudo que não devia gastar. Gastou tudo que não devia gastar. Mas se arrependeu. E ao se arrepender, o pai lhe deu roupas novas e lhe deu um anel. Ou seja, botou ele num lugar de autoridade. Se coloque em pé em nome de Jesus.